Existem prisões para espíritos muito negativos no plano espiritual? A resposta é sim, além dos umbrais, que são locais de passagem mais ou menos longas para espíritos desencarnados. Espíritos de energia muito densa, com potencial para desestabilizar o plano espiritual, são isolados em prisões especiais no nosso sistema solar. Segundo Chico Xavier, existem prisões espirituais no lado escuro da Lua. Em Mercúrio e em Plutão. Obviamente, não são estruturas que possam ser detectadas por nossos instrumentos da terceira dimensão. Estas prisões são sim materiais, mas se localizam na quarta dimensão, onde a matéria é mais sutil. Mas vamos voltar ao ano de 1945. Berlim, capital da Alemanha, foi arrasada. E a história conta que Hitler e sua esposa, Eva Braun, após se suicidarem, tiveram seus corpos incinerados com gasolina em uma cratera de bomba. Mas e depois da morte, o que aconteceu com um dos maiores genocidas do século XX? Segundo o médium Chico Xavier, Hitler desencarnado também era um problema, para ele e para os outros. Com literalmente milhões e milhões de espíritos querendo vingança, após serem assassinados pela máquina de guerra nazista, tamanho ódio causaria um desequilíbrio perigoso na quarta dimensão. Os próprios espíritos, ao perseguirem a vingança, por mais vítimas que fossem, acabariam tragados nessa espiral de energia sombria e destruidora. O espírito de Hitler foi então retirado do orbe terrestre e levado para a prisão de Plutão, reservada aos grandes genocidas e espíritos mais perigosos para a evolução do planeta Terra. A sua sentença foi estipulada por Jesus Cristo: 1000 anos terrestres de reclusão absoluta. O espírito de Hitler provavelmente estava, e ainda está, em um estado de completa confusão mental, tamanha a carga energética que recebeu de suas vítimas no plano espiritual. E pode passar séculos assim, perdido em seus medos e devaneios, talvez não muito diferente dos seus últimos anos na Terra. Mas Hitler não estará completamente sozinho nesses 1000 anos de reclusão. Um espírito muito elevado solicitou a Jesus Cristo uma permissão especial para ser o mentor do líder nazista nessa longa pena. Um espírito disposto a ajudá-lo a compreender a terrível natureza dos seus crimes e prepará-lo para futuras, e certamente muito difíceis, reencarnações no planeta Terra após o fim da sua sentença. Para então finalmente começar a pagar pelos inúmeros crimes cometidos. E esse espírito foi ninguém menos do que Mahatma Gandhi. Gandhi, o grande líder indiano, após seu assassinato e sua passagem para o plano espiritual, soube da situação de Hitler no planeta prisão Plutão e, tomado pelo sentimento de piedade e perdão para todos os seres humanos, mesmo os mais pecadores, requisitou permissão para ser o mentor do genocida, e Jesus assim permitiu. Pelos próximos séculos, Gandhi será o responsável por preparar Hitler para, no futuro ainda distante, recomeçar sua jornada na estrada evolutiva. Curiosamente, quando ainda vivo, Gandhi foi um dos poucos líderes mundiais a tentar dissuadir Hitler de seus planos de conquista e extermínio. Ele escreveu 2 cartas ao ditador, com conselhos preciosos sobre paz, usando a sua própria vida como exemplo de luta, sim, mas através da estratégia da não-violência, na conquista da independência da Índia. Não se sabe se as cartas chegaram a Hitler. Teriam as mensagens de Gandhi sensibilizado o ditador nazista? É difícil imaginar o homem que começou a Segunda Guerra Mundial adotando uma tática de não-violência. Mas ele agora terá séculos pela frente
para aprender e evoluir com um verdadeiro mestre e exemplo a ser seguido por todos nós, espíritos imperfeitos. Obrigado por assistir.